Olá, bem-vindos, bem-vindas. Esse é mais um episódio de Origens, cuja a troca hoje é muito, muito profunda, porque começa a entrar nos temas que de fato falam a nossa alma, né? Estou Sim, aqui com Gabi Maciel, Lígia Zottini, mais um episódio de Origens sobre Mu, Lemúria e tudo aquilo que fala a sua alma mais profunda, né, amiga? sim, com certeza, amiga. Eu falo que falar sobre Mu e Lemúria, a gente vai precisar ainda de alguns episódios, mas nada como o terceiro episódio para a gente abrir esse universo que, para mim, eu falo que, modéstia à parte, é um dos meus prediletos. E é muito profundo, né, amiga? E é um universo, eu diria que para a grande maioria, novo, né? Então vamos adentrar nesse universo aqui e ver o que a gente recebeu para hoje, amiga. Perfeito. Eu acho que a gente tem algumas fotos, né, Gabriel? Em algum momento aí, se puder soltar a primeira, por favor. Que eu acho que é o nosso resumo que faz parte desse início. A gente combinou aqui lá no episódio 0, para quem não assistiu ainda, que são 8 episódios de introdução, são temas mais abrangentes, menos profundos, para que a gente possa, a partir da próxima temporada, né, quando terminar o 8º episódio, a gente começar a trazer a profundidade do que a gente sabe, das pessoas que a gente conhece, sabe sobre os diversos assuntos, e obviamente Sim, Lemúria vai ser um que a gente vai aprofundar em mais de um episódio, bem fundo, a gente vai mergulhar e ficar lá, se puder. Mas hoje eu acho que ainda segue um pouco da nossa base sobre origens sim, e o que algumas fotos que a gente traz aqui é para uma linha do tempo fazer sentido. Então a gente já passou aí por Anunnakis e toda essa parte babilônica, né, no último sim. episódio. A gente falou um Uhum, pouco das sementes estelares, mais ou menos 100 mil anos atrás, que é onde a gente parou no episódio 2. E aqui nesse episódio 3 a gente chega, então, trazendo mais próximo da nossa datação presente, sim. mais ou menos 75 mil anos de Lemúria, que aí tem controvérsia. Pensa assim que essas datações de coisas que a gente não consegue comprovar com os testes de carbono, né? Exato. Eles são bem difíceis. Mas até para a gente seguir uma linha, de assumir uma linha do tempo, então a gente está trazendo Lemúria como uma história há mais ou menos 75 mil anos da nossa data vigente. Ela teve o apogeu em Mu, né? Ou, enfim, você ainda vai explicar a diferença de Mu e Sim, Lemúria. sim, Muitos sim. botam na mesma sacola, enfim, na mesma parte, mas tem diferenças. E, assim, se a gente tivesse que dizer entre Atlântida e Lemúria, que é a grande bipartição, é a parte onde tinha uma civilização com segredos mais sutis, uns falam sobre segredos Exato. atômicos, uma energia mais feminina, uma coisa mais desmaterializada, uma conexão mais com a natureza. Então, Gabi vai trazer para a gente, porque é uma das grandes especialidades dela, é o estudo dessa civilização. A energia é sempre muito utilizada para o bem, e aí desse lugar, como é que eles faziam com ela, dizia que tinha levitações, e como é que era esse levitar, e como é que é a forma que eles transportavam os corpos, que também não eram corpos assim. A parte mais materialista, né, desses lemurianos foi lá para as ilhas de Poseidones, que é onde a gente entende como Atlântida, e Exato. os mais espiritualistas, nesse nosso resumão, foi lá para a Índia, dando origem ao Império Rama. Esse é um grande resumão, mas eu acho que a gente tem aqui bastante literatura fora, todas que ficaram nas nossas Sim. bibliotecas. Gabi, começa da sua, vai, daqui da mesa para sua casa, para os seus acásticos. Tá bom. Olá, pessoal. Eu confesso que para mim, né, amiga, esse é um universo muito, muito especial. Eu tenho um carinho afetivo com Lemúria, até porque toda a minha jornada de pesquisa de origens e o que me levou a me conectar com Li foi esse universo ancestral lemuriano. Então, como a Li trouxe, né, e que a gente vai trazer mais profundamente nos episódios depois desse grande bloco, que a gente vai navegar panoramicamente. Lemúria, para mim, e aí tem as grandes controvérsias, né, amiga? E até como a gente falou no episódio 0, né, não existe verdade absoluta, e o que é importante vocês entenderem que o que fizer sentido para vocês, sintam, entendam e juntem essas peças que façam essa grande geometria do processo fazer sentido, né? Dentro dessa navegação pelas suas origens. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre Lemúria, foi uma das nossas primeiras conversas aí, quando você até mesmo questionou, tá, mas Lemúria e Mu é a mesma coisa? Muitos autores dizem que sim.
Cryon, principalmente, né, que é uma grande consciência aí que foi canalizada por Lee Carroll e a esposa dele e outras referências também canalizaram essa consciência, trazem Mu e Lemúria nesse mesmo patamar. Eu, por muito tempo, senti desse lugar, mas aprofundando, inclusive, com o Frank Joseph, né, que é uma das outras referências que nós temos aqui e que nós deixaremos registrado também nas nossas redes para quem quiser se aprofundar nessa pesquisa, a gente já começa a desassociar. Aí, amiga, é aquela velha história, né? Tudo que a gente começa a desvelar, tudo que a gente começa a aprofundar, e isso a gente pode pegar em qualquer cenário, seja um cenário de arqueologia, espeleologia, que é o estudo de cavernas, paleontologia. Quando a gente começa a trazer esse universo à tona, a gente vai ajustando tanto a datação quanto a nomenclatura. E Lemúria, em especial, a gente vai ter sempre essa grande dificuldade porque os registros não eram físicos. Até mesmo porque o primórdio dessa civilização que a gente trouxe aqui de 75 mil anos atrás, e que eu hoje já acredito que é muito anterior a isso, mas vamos tirar por 75 mil anos atrás, mesmo dentro desse registro de 75 mil anos, o grande foco de Lemúria não era as construções físicas, como os egípcios fizeram, né? Como todos os impérios que vieram pós-queda de Atlântida, que a gente vai falar no próximo episódio, a gente consegue mensurar, porque é palpável para a gente. Lemúria não. E aí o grande convite de Lemúria era, que o Frank traz muito nessa obra aqui que a gente trouxe, né? Que é esse livro aqui, inclusive de Atlântida, mas ele faz muito uma correlação com Lemúria neste material, que ele fala que é o seguinte, e o Cryon também, Lemúria, o grande objetivo deles era ancorar no planeta a consciência da espiritualidade. Perfeito. Tanto que quando se divide todas essas grandes civilizações e parte delas vão lá para os Ramas, lá para o Oriente, é muito fácil você observar essa diferença, né, amiga? É muito fácil você observar a diferença de como o Oriente incorporou toda essa jornada da espiritualidade e como que o Ocidente, que herdou mais essas raízes atlantes, focaram em quê? Focaram em estruturar a parte tecnológica. Né? Então, o conceito dentro da Lemúria espiritual, eles não ficaram apegados a deixarem registros de construção. O grande objetivo era trazer a conexão para a humanidade com a fonte, com o sutil. Então, quando a gente mergulha em Lemúria nesse aspecto, a gente vai achar poucos registros. Então, a gente vai focar realmente nos nossos acessos. Então, para mim, faz muito sentido a gente, à medida que a gente vai se aprofundando no nosso autoconhecimento, vai se aprofundando na compreensão da nossa verdadeira espiritualidade, as informações vão começar a chegar. Mais lemuriano e lemurianas vamos nos tornando, assim. Exato, porque nessa exato. nossa dança, eu sou a pessoa muito mais da Atlântida e ela muito mais da Lemúria. Vamos falando mais no próximo episódio. Mas todas as vezes que eu sou profundamente tocada na alma, tem a ver com alguma coisa lemuriana. Sim. Tem a ver com alguma parte de um livro lemuriano que você já me trouxe. Os cantos, a forma com que você me descreve, muitas vezes as coisas que mais me emocionaram nessa jornada de autoconhecimento, espiritualidade, metafísica, tem um pé na Lemúria, né? Sim. Essa coisa do cristal de um lugar muito mais vivo e muito menos tecnológico. A gente fala muito, mas porque o cristal é uma tecnologia, aquilo é Atlantis. Cara, não, o cristal é uma consciência. Exato. É uma consciência e eu aprendo isso com a energia, a linhagem, a linha do tempo, os paradigmas lemurianos. Né? Sim. Entenda, né, amiga, quando a gente vai falar de Lemúria, aí eu quero entrar um pouco de como que eu vejo que Mu é diferente de Lemúria. Só um parênteses, porque aqui geograficamente a gente tem, talvez o mapa não esteja muito claro, mas assim, ele bota na conta Mu aqui no continente, Austrália e sobe, tipo, toda a costa aqui do Japão,
sobe lá para cima, e aí Lemúria, esse grande lugar que não existe mais, entre a Austrália e aqui, no Pacífico mesmo, né? Entre o lado para cá da Austrália e aqui toda a América, que tem toda a parte de Ilha de Páscoa, que é o que a gente escuta, né? Havaí, Maori, Ilha de Páscoa, Moana. Sim, eu falo que assim, esse mapa que a gente trouxe, gente, é um dos mapas, inclusive o Frank traz um mapa um pouco diferente também desse mapa, que é esse mapa que a gente colocou. O pessoal sabe que o Frank Joseph é o cara que lá na década de 30 escrevia Ancient America, a revista, que por muito tempo foi referência. E assim, ele é muito legal ler os livros dele atualmente, né? Porque ele é bem assim, ele é didático, você percebe que ele tem uma forma e uma linguagem e traz referências que a gente perdeu, né? Porque ele traz o próprio Rudolf Steiner, né? Que eu também tenho aqui uma exemplar de 1955, lá de Buenos Aires, que é da antroposofia. Ele acaba trazendo, talvez, referências que hoje não estejam tanto entre nós, né? No dia a dia. A necessidade, inclusive, que quando o Frank Joseph, quem quiser acompanhar o material dele, na Netflix, a espiritualidade que eu chamo, que é o Gaia, ele tem uma série que ele ajuda, uma grande parte do material lá de acesso, de acervo, é do Frank Joseph, que é o Ancient Civilization. Ali eles trazem, inclusive, dentro dos episódios, todo o processo arqueológico da busca dessas origens ancestrais, né? Então, a gente não está aqui fazendo nada de novo, né, amiga? A gente só está dando upgrades aí de formas de apresentar, justamente juntando esse universo que está fragmentado, né? E se a gente olhar para o próprio mapa, o mapa hoje do mundo é isso, são fragmentos de terra no oceano, né, no berço aquático, né, e essa imagem que você muito bem trouxe aí, já trazendo Lemúria, Mu e Atlântida, é o mapa mais difundido, tá, gente, é o mapa hoje que a gente mais vai encontrar, mas a gente vai encontrar vários mapas, várias linhas, dentro da verdade que cada um hoje acredita que seja essas divisões dos macrocontinentes. Hoje, ele era muito maior que a Atlântida. Muito. Assim, para quem está escutando a gente, sei lá, ele é praticamente Lemúria só é 3 vezes maior do que Exato. Atlântida. Não tá muito, então, até porque Atlântida, só tinha Lemúria. A Lemúria e a Atlântida, né, elas coexistiram durante muito tempo. Antes dos cataclismos finais, elas coexistiram e eles tinham um intercâmbio, tá? Eles tinham uma troca entre eles, tanto que Atlantes e Lemurianos eram excelentes navegadores, que era por isso, eram assim que eles se locomoviam, né, no grande planeta azul, mas a gente não vai se aprofundar aqui, mas lá nos episódios mais mágicos de Lemúria e de Atlântida, a gente pode, inclusive, explorar isso, que eram as naves, né? Que eram os aviões que eles usavam, e que a gente tem registros, tá, gente? Em petroglifos, em hieroglifos no Egito, de máquinas voadoras. Eu faço coleção dela, dos lugares que eu vou. E assim, a gente não tá aqui para questionar, para duvidar ou para, né, dizer que é verdade ou não, mas eu pelo menos acredito nessa verdade. Então, mas basicamente vamos acreditar que eles só navegavam, ok? Perfeito. Então, dentro dessas navegações, essas duas grandes civilizações, elas se comunicavam. E a diferença básica, se a gente for pegar desse mapa de Atlantis e Lemúria, é que a Atlântida tinham ilhas artificiais. Aquelas imagens, naquele filme da Disney, mostra também os círculos concêntricos, onde tinham canais que conectavam, que a gente não vai explorar aqui, porque o foco não é Atlântida. Mas a grande parte desse mapa de Atlantis, ele foi construído por essa civilização. Sim. Já a Lemúria, ela aproveitou o bioma ali, ela aproveitou a natureza, porque, vejamos, né, gente, qualquer tipo de trabalho braçal que eles executavam, o que acontecia? Eles... Tá bom. Quer que eu pare? Posso continuar? Tá. O que Tem que voltar só um pedacinho, né? Sei lá. Eu consigo. Beleza, vamos lá.
Então, lembrando que, tendo em vista que Lemúria, todo o trabalho que a gente fazia para fazer a construção desse copo aqui, a gente tem desprendimento de energia. Sim. Então, eles usavam a energia muito mais para focar nas trocas e naquilo que de fato eles estavam ancorando aqui, que era o grande objetivo deles, muito mais do que para construir. Porque qualquer processo de atividade tinha perda energética. E essa perda energética, hoje a gente faz como? A gente se alimenta, né? Então, para a gente repor esse ectoplasma, para a gente repor esse prana, além das atividades do yoga, de respiração, que isso também vem lá de Lemúria, já veio, toda essa consciência da yoga, da filosofia de vida, vem de Lemúria. Então, foram os lemurianos que foram densificando a matéria, porque eram seres, como você disse lá no começo, que eles eram 70% luz e 30% matéria. Então, o grande estudo era essa alquimia. Vamos alquimizar para ver qual que seria a melhor estrutura de carbono, a melhor estrutura física, para que a gente conseguisse ter um DNA multidimensional, que também não vamos entrar nesse assunto, abre essa caixinha para quem quiser ir depois estudar sobre, que é o que muitas linhas hoje falam, ativação de fitas de DNA, vamos ativar o seu DNA, isso tudo vem de um processo que a gente está relembrando que em Lemúria nós fazíamos, que era o estudo dessa matéria biológica, de toda essa bioquímica nossa, para quê? Para ter um ser humano perfeito. Isso é curioso, amiga, porque eu tava. Muita coisa é curioso nesses episódios aqui do Origens, né? A gente lê muita coisa, e como esses são episódios de menos profundidade, a gente, né, acabou trazendo muita opção de livros. De ontem para hoje me deu vontade de ler esse daqui. Nossa, que fazia muito tempo. Para quem não tá vendo a gente, Atlântida e Lemúria é uma versão de língua espanhola do Rudolf Steiner de 1955, que eu falei no começo. E eu comecei a ler ele em 2018 e retomei para esse episódio. Foi o único que eu tive vontade de retomar, junto com esse que a gente, né, ganhamos, Atlântida e Outros Mundos, do Frank Joseph, que tá meio que mais fresquinho aqui em tudo que a gente já leu na vida. E esse daqui, ele fala exatamente isso, assim, que você está tocando agora, que eles eram seres altamente sutilizados. Ele usa um termo de aquoso, né? Sim. É uma luz aquosa, que os Atlantes eram mais baseados na forma apis, né? Na forma mais dos macacos mesmo, e vai por ali a expansão, mas que eles não, eles eram esse ser, que as almas vinham com uma auto-identificação entre masculino e feminino, Isso. e as almas encontravam na matéria ao redor, né? Nessa ecologia, nessa natureza, a forma de dar o carbono que veio a dar pra gente os dois sexos. Para aquele momento, na linha do tempo, daquele tipo de ser, a alma tinha uma natureza mais masculina ou feminina, e segundo esse assessment do Rudolf Steiner, eles em Atlântidas traziam a alma feminina, encontravam uma forma de manifestar um corpo feminino, e o masculino. Bom, hoje a gente sabe que as almas, muitas linhas acreditam que elas dançam entre o masculino e o feminino no carbono, e que elas têm talvez um hibridismo. Mas o fato é que eu achei curioso, porque foi exatamente a parte que eu acabei lendo, e me lembra muito outros estudos que falavam que no início da Lemúria, que aí eu não acho que são 75 mil anos, eu acho que tem várias fases de Lemúria, né? Ou então até mesmo além da Lemúria, quando as primeiras consciências chegam, e aí eles começam a fazer os primeiros testes, né, com esses DNAs, e como é que era a forma de perda de consciência, experimentação da temporalidade, né, da matéria, enfim, e aí como é que você acende, ou seja, eu estou todo consciente, encarno, perco consciência nas formas mais iniciais de uma civilização, e aí juntos, individualmente e coletivamente, nós conseguimos ascender. Sim. Eles falavam que a média, né, num desses estudos que eu estava lendo, era em torno de 200 mil anos. Um ser nasce com pouca consciência, vive uma série de experiências nesse tipo de história, né? Vamos chamar da Lemúria raiz. E aí, em 200 mil anos, a coletividade conseguia ir para uma outra experiência nesse infinito orbe da criação. E ele falava uma coisa que é muito curioso, e aí é tão contraproducente com o que a gente viu atualmente, que era uma sociedade que, para se desenvolver coletivamente, a gente tende a imaginar, nossa, trabalhavam muito pelo coletivo.
era uma proporção assim, 2 horas do seu dia, vamos pegar nossas 24 horas, tirando a hora de descanso, 2 horas do dia era dedicado para trabalhos coletivos. Que eu não sei qual era a natureza, provavelmente, como você disse, tinha pouco despendimento de matéria, devia ser um coletivo que a gente nem imagina qual é hoje em dia, né? Muito diferente do que a gente vê hoje. E o resto do tempo era para autoexpansão. Então, como é que a melhor forma de você expandir o coletivo, segundo esse tipo de repertório, era expandir a você. Porque que é onde a gente tem dimensão mesmo de ação. E aí, na troca com o coletivo, que era um tempo menor do que o maior tempo do trabalho, que era a autoapreciação, desenvolvimento, se moldar mesmo como a próxima versão. Mas eu acredito, amiga, que isso aconteceu. Tá. Eu acredito que esse movimento e quem está aí do outro lado nos ouvindo, é difícil pra gente, até mesmo pra gente que já acessa tantas coisas, mesmo eu e você, eu posso falar de nós duas aqui, né, nessa licença poética, a gente transita por essas realidades de uma maneira diferente do que a grande maioria, né? A noção da multidimensionalidade. Mas mesmo a gente transitando para trazer para um podcast, para trazer para essa partilha, a gente tenta compactar isso numa linha horizontal de espaço-tempo. E fazer esse movimento de linearizar, ou seja, de horizontalizar a consciência, a gente tem esses limitantes. Então, na hora que você pega essa informação e que eu consigo ver e sentir isso, houveram momentos nessas civilizações dentro dessa troca entre o micro e o macro e o micro, porque isso é inato do sistema. Isso é inato do universo. O universo, ele transitou dentro de processos de criação e destruição, né? Entre materializar e desmaterializar. Então, eu acredito sim que houveram momentos e movimentos dentro dessa história em que parte de Lemúria teve aquele momento do macro, né, de você se conectar com a consciência de Gaia, que estava ali em pleno desenvolvimento de consciência, a nível de entender todo o território terrestre para entender qual que era o melhor biotipo humano para coabitar com a consciência de Gaia, sim. Mas, ao mesmo tempo, teve nesse coletivo, mas teve exatamente esse movimento de entender o quê? Tá, mas esse uno humano, qual que era a estrutura dessa geometria para que ela pudesse existir no micro e no macro ao mesmo tempo? Porque a gente sabe que essas grandes civilizações foram corrompidas no momento em que esse micro e macro se desconectou. Aonde o micro, ele se colocou acima do macro. E aí a hora que tudo se inverte. E que muitas dessas nossas referências trazem que nesse momento desses rushes da história, é a hora que a gente vai perder consciência, é a hora que a gente vai perder conexão, e é a hora em que tudo que foi feito, e que essas grandes civilizações, se eu não dizer que em todas, mas na grande maioria dessas referências, eles já sabiam que isso ia acontecer. Aí muita gente me pergunta, poxa, mas se Lemúria, e se lá na Era de Ouro, Atlantis, eles já sabiam que isso ia acontecer, por que eles não evitaram? Porque já fazia parte do plano, porque quando a gente sai dessa linha linear e vai para o multidimensional, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, os milhões de anos era a fração de milésimos de segundos ali para eles que estavam transitando entre realidades. E continua sendo, né? Exato, e continua sendo. A experiência temporal é que ela parece ser muito perene, mas ela é muito rápida. É muito rápido. Então, quando a gente abriu Origens lá em 2019, porque a gente está fazendo agora, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Então, quando a gente vai pegar Lemúria Mu, que era o ponto que eu queria chegar aqui, dentro dessa troca, mas quem era Mu, quem era Lemúria nessa história? Pouco importa. Mas se a gente quiser trazer didaticamente, hoje eu vejo que Lemúria era um passo 2 de Mu, onde Mu era essa grande consciência que eu diria que eram esses primeiros seres que vieram, que tinha uma consciência integral do universo muito maior do que os lemurianos. Por quê? Porque os lemurianos já precisaram desprender de consciência para que ficasse mais fácil e real a vida humana na Terra. Então,
o próprio processo de vir para cá era um processo que requer desprendimento. Desprendimento de quê? De consciência, de memórias, de bagagens. Então, se a gente pegar a Mu e inverter, Mu é um, né? Então, o Mu seria a unidade, seria esse macro de Atlântida e Lemúria como uma referência do eu sou, enfim, dessa chama divina, como você quiser, como vocês entenderem que é essa conexão da além da matéria. Então, quando eles trouxeram isso, quando eles trouxeram a matéria, a consciência dessas grandes civilizações para cá, eles tinham que ter uma referência. E eu vejo que Mu era essa referência. Mu era essa referência de macro, em que abrangia, e você pode ver que mesmo nesse mapa que a gente trouxe, Mu está no meio do caminho, né? Então, bem onde ainda tem terra, onde né? tem terra, onde Mu era esse meio do caminho, mas algumas linhas, inclusive, trazem que Mu não existiu fisicamente. Algumas linhas já trazem isso, que Mu era essa referência de consciência para essas duas grandes civilizações. E aí, quando a gente sai de Mu e entra em Lemúria, antes de entrarmos em Atlântida no próximo episódio, Lemúria, ela veio trazer, através da experiência, porque independentemente de quanto de matéria eles tinham, eles estavam aqui experienciando justamente para poder alquimizar, junto com os Atlantes, o que a gente começou a contar lá nos episódios anteriores, né, para vir dentro dessa linha do Homo, né, da espécie hominídea, os lemurianos fizeram a abertura de verticalização. Então, ou seja, toda a parte em que a gente conversava telepaticamente usando a vibração dos microcristais que nós temos na nossa estrutura de cérebro, né? De pineal. Para quem não sabe, a gente tem cristais dentro da nossa glândula pineal. Exato. Então, trazer seus cristais. Exato, seus cristais. Então, por piezoeletricidade ali, eles vibram, eles pulsam e a gente conseguia otimizar a comunicação. Por isso mesmo que não tinha escrita, não havia necessidade deles desenvolverem uma escrita. E nem de fala, porque de fala. A gente estava lendo, a comunicação era telepática por imagens. Exato, porque para que perder tempo desenvolvendo uma linguística aí, desenvolvendo um alfabeto, se eles não precisavam? Se a hora que eu vou passar telepatia, ao invés de eu passar letrinha por letrinha, eu passo a situação. Exato. Vem comigo, né? Que é parecido, que é o que a gente sempre fala quando assiste lá o tal do Avatar, né? É bem parecido como eles fazem naquela conexão, para quem já assistiu o filme. Vem me sentir, né? Eu te vejo. Exato. Eu te vejo mesmo, eu te vejo aqui, eu te vejo tudo que você tudo que você se projeta na minha consciência, eu vejo também. Exato. Eles não precisavam perder tempo com isso, né? Não era porque não tinha necessidade. Então, quando se havia a necessidade de algo, eles paravam e desenvolviam. Né? Tanto que quando a gente pega os dialetos daquela região ali do Pacífico, tinha muito mais uso de vogal, tinha poucas consoantes, o som era entoado, né? Era uma música, né? Era vibração. Por isso que quando a gente adentra no Oriente e vai ver os sânscritos, os mantras, né? Os mantras de cura. Nossa, bem legal, nunca tinha sacado isso, é verdade. Era por trazer uma harmonização. Por quê? Porque essa harmonização, ela vai lá no DNA. Eu tenho um depoimento, assim, acho que, bom, história das nossas vidas, acho que já nascemos querendo saber essas perguntas. Eu tenho memórias muito antigas de eu lendo coisas, mas era tudo muito Atlantis, né? Tudo muito intelectual, racional. A minha jornada de sentir a espiritualidade, ela é bem recente. De estudar, de ter contato, ela é muito antiga. Mas começou esse meu awakening, trazendo tudo que eu já estudei para o propósito do que eu faço e da vivência do dia a dia, agora, 2017 para cá, né? Quando eu faço alguns quebras na minha existência. E, curiosamente, foi pelos mantras. Eu acordei e assim, para quem é cabeção, né, intelectual, gosta muito de estudo, essa coisa toda, pesquisa que está no grupo desse povo aqui que eu era, eu acho que não deixei de ser, mas tem um lugar que suavizou. Tem
era importante para mim ser tocada de uma língua que eu não entendi, que eu não entendesse, porque assim, se for das línguas que eu falo, eu ia racionalizar. Então eu lembro que eu estava numa sessão de massagem com um massagista de anos, assim, e ele colocou o Gayatri. E eu nem sabia que Gayatri era Gayatri, que era um mantra base, tipo um mantra zero, enfim, com toda essa codificação entônica, né, de você entoar, assim. E eu cantei ele inteirinho. E ele ficou rodando na minha. Eu tava fantástico. bem adoecida, assim. Meu corpo tava bem num Dark Night of the Soul, sabe? Eu tava numa noite escura da alma pesada, assim. Eu lembro que eu deixava no apartamento e ele tocava. Eu saía de casa e eu deixava ele tocando e eu tocando. E naquele ano, que foi uma jornada entre 17 e 18, eu tocava até zerar, até entrar outro mantra. Foram 18 mantras. E aí, no final do ano, né, a proteção que eu tenho, as mãos invisíveis, enfim, os amigos invisíveis que me seguem, falou: agora você pode procurar o que significa cada um. E aí eu fui, né, decodificando cada um e fui vendo que ele conversava exatamente com a parte da jornada que eu estava destravando e que tinha a ver com destravar o chakra do, né, o cardíaco, que tinha a ver com o curar parte de um feminino que estava muito machucado, que tinha a ver com acessar memórias muito antigas, que esse é o meu depoimento. Para mim, a chave do meu awakening, e eu não sou a pessoa mais conectada até hoje com a parte indiana, ou hindu, com a fé que eles propagam ali. Eu não sou a pessoa do Ganesha, ou do... Não sou, eu tenho muito respeito, mas eu não é a minha conexão principal, né? Eu tendo a ir para uma conexão mais crística. Mas foi aonde eu fui destravada. Sim. Eu continuaria intelectualizada se não fosse. E agora você me traz que tem toda uma raiz em Lemúria. Se não fosse Lemúria, eu não estava correta no depoimento que eu dei no começo. Pra mim foi bem é mágico isso, amiga, porque numa das minhas piras, e vamos trazer as piras, tá? Acostumem-se com as maluquices aqui de Gabriela, mas uma das minhas estudos de correlação, de vamos correlacionar Lemúria e Atlântida, porque não tem falar disso aqui, a gente não consegue nem desassociar desse lugar aqui. Atlântida está até conectada mais à linha crística, porque a linha onde o divino veio habitar a carne, né? Habitar a carne, né? E se a gente trazer a Lemúria para uma correlação com a natureza mais simbiótica, eu diria, faz muito sentido as deidades terem figuras animalescas. Total, entendeu? Nossa, faz de novo. Entendeu? Moment. Entende? Então, assim, porque para eles, e aí, mais uma vez, gente, não tem certo nem errado, não tem qual que é a melhor ou qual que é a pior, não entre nessa, isso é a dualidade. Entenda que são polaridades. A gente está falando de polaridades civilizacionais. Quanto mais a gente captura a consciência. Exato. De repente, eu acho que todo mundo teve, de alguma forma, uma semente, não é minha alma foi lemuriana, ou foi todas as experiências, mas eu acho que, assim, a hora que você expande, tem uma fractalidade sua que se conecta a isso e passa a ser você também, entendeu? Exatamente. E a hora que você expande, você junta tudo. É isso. E você está juntando, porque eu vejo que essa é um grande círculo de origens, né, do nosso objetivo aqui de trazer isso para vocês, que é a gente abrir esse campo de consciência onde você é capaz de juntar todos esses fragmentos num grande círculo, aonde tudo faça sentido para você. A partir do seu referencial. Exato, você como seu referencial. E aí, se você, neste momento do espaço-tempo, está mais ressonante com Lemúria, ou mais ressonante com Atlântida, não importa, porque você está transitando. Porque você está transitando dentro desse grande círculo que engloba tudo. Então, quando a gente fala sobre Mu e Lemúria, pouco importa o seu referencial aqui nesse momento, desde que você entenda que os dois estão ali e que você tá se reativando nesses seus fragmentos divinos, lá na sua estrutura de DNA, os seus acessos de consciência. Super. E quando você entende isso, e aí você trouxe para sua fisicalidade, eu estou pronta, como você disse, do seu processo, você se alinhou à sua antena, e o universo entendeu, olha, tô até inteira arrepiada, o universo entende, Gaia entende, entendendo que nós somos o meio do caminho, para Gaia e o universo para Gaia.
Então, como antena, você já se reconectou. E aí, tanto o universo quanto Gaia te provém com tudo aquilo que você precisa naquele momento receber e se conectar para dar sentido para sua vida, para sua existência. Então, isso é muito profundo. Isso é muito... vai muito além do que a gente está dizendo aqui, Não, sabe? super. E aí, na hora que você... aí você fala, nossa, faz sentido. E aí, não tem palavras. E aí, algo que não tem como eu não trazer uma fala de uma grande amiga nossa, da Vanessa, que foi numa troca que eu tive com ela, e que ela fala, a hora que você não encontra palavras para descrever a sua experiência, é a hora que você chegou no ponto-chave. É isso. Da sua origem, da sua evolução como ser. Porque não tem palavras. É um sentir que te preenche e que quando a gente traz o nosso chavão, né, se faz sentir, faz sentido, é a hora que simplesmente reina o silêncio, impera o silêncio. Esses momentos de silêncio é a hora que, tipo, nossa, integrou, sabe? Isso, assim, se eu tivesse que dizer nessa dança de novo, é óbvio que não é isso, mas se eu tivesse que caracterizar, isso é lemuriano, né? Sim, isso é Porque lemuriano. se a gente tá chegando no final do episódio, se tivesse que as pessoas saírem desse episódio falando, cara, Lemúria, o que é Lemúria? Lemúria é toda essa sutileza, é toda essa leveza, é toda essa natureza, é toda essa inteireza. Tem muitos exas, né, nessa Exato, Lemúria. exato. Quando você olha, de novo aqui, para quem não tá olhando o videocast, a gente tá com um mapa, é um mapa mais famoso, joga aí, mapa de Lemúria, Atlântida, esse daí é o que mais vem. E se você perceber, assim, a borda que era Equador para Polo Norte, né, é onde mais habitava por aqui, tinha uma parte que ficava abaixo do Equador, claro, mas basicamente, Austrália, cuja natureza é profunda. Todos os lugares que um dia foram Lemúria, para mim, tem uma característica de que a natureza é profunda ainda na atualidade. Sim. Então, a natureza profunda da Austrália, todo esse mar aqui do Japão, toda essa... Aí sobe aqui para cima, aí do lado de cá das Américas, é muito claro o lado americano, que era Atlantis, que era o lado Nova York, Boston, né, para aquele lado lá. E o lado que, teoricamente, que é onde estava Atlântida, teoricamente, e o lado que é Lemúria, que é Havaí, que é Califórnia. Você pega a costa oeste, toda a costa oeste, toda a costa do Pacífico, de ponta a ponta, você pode observar que tem uma diferença civilizacional. Se você pegar os californianos, o próprio Canadá, que, enfim, né? A gente pega ali Vancouver e as ilhas ali do norte do Canadá, e pega Toronto, Ottawa, sabe? Se você pega o outro lado, ou você pega a costa, né? Você pega a costa americana, e mesmo a costa caribenha, você vê que eles têm pontos de conexão, óbvio, mas existe uma diferença. Você aí descendo ali os Incas, né? Super. Pegando toda a Cordilheira dos Andes, e pegando a nível de First Nations, né? Dos primeiros povos dessa civilização do Pacífico da América do Sul, e até mesmo os primeiros povos do Brasil, né, da costa do Atlântico, são diferentes. São diferentes. Porque a natureza é muito natureza, exato. A hora que você vê o mar do Atlântico, a sensação que eu tenho é assim, o mar do Atlântico, ele é raso, ele é perto, as praias do Atlântico... As águas são quentes. São quentes, e elas são perto. Vai para a água do Pacífico, parece que é praia de gigante. Elas têm quilômetros de areia, elas são penhascos, elas não são habitáveis, assim, com facilidade. Assim, vou tomar um banho de mar. Não é simples chegar perto de uma praia dessa. Então, assim, tem uma potência. Se a gente for ver aqui, a própria a Cordilheira dos Andes, a Amazônia, ela tá embora não toque o Pacífico, mas faz parte dessa parte territorial que tinha essa influência maior. Então, assim, muito da minha intuição e do assumption, do por onde eu olho, tudo isso, tem muita exa, né? Dessa leveza, essa beleza, essa... Lemúria, para mim, é essa natureza que eu não consigo traduzir com a minha intelectualidade. Sim, e é esse o ponto. É um profundo sentir, e aí uma profundeza de sentir. E aí, acho que a gente pode até... Fechando e... trazer geometria? Gabi, exato. E meu xará aqui agora. Nome muito bonito, né, por sinal. Angélico. A gente pode seguir nessa apresentação e trazer a geometria, que eu sinto que
como um QR Code do futuro, como você mesma Sim, traduziu sim. desse meu servir lemuriano para o planeta, eu diria, a gente trazer a linguagem da geometria cristalina é um pouco dessa tradução do que a gente quis trazer aqui hoje para vocês, em que todas essas civilizações, o nosso convite aqui com Origens é que você sinta, o que o seu corpo e o que a sua alma neste corpo humano pedem nesse momento. E a geometria cristalina é inteligente, como a gente falou nos outros episódios, ela tem uma mensagem para o macro e tem uma mensagem para o seu micro. Para quem só está nos escutando, depois você vai ter que buscar, porque essa é a parte do episódio que não dá para ser só podcast. Exato. Tem que ser visual, E vão estar nas nossas mídias aí para que vocês isso. possam usufruir Mas dessa ele é geometria. bem claro, ele é bem cristalino, é uma geometria com muito branco, com muito um rosa, muito E é uma alquimia entre cristais, conchas, né? exato. Que trazem Asas e penas. e penas. Então, É é a uma leveza alquimia. mesmo, a beleza e a É a leveza. alquimia que os lemurianos faziam entre a consciência primordial cristalina que estava aí desde dos primórdios do universo, né? Que carregam as memórias do universo nos cristais. Ao mesmo tempo que o cálcio das conchas, trazendo essa estrutura e a conexão com essas águas, né? Com as águas de Gaia. E as penas aí trazendo essa consciência dos animais, né? Que também são seres que habitaram essas conchas e que traz essa integração, esse todo pra gente. Então, mais uma vez, o que a gente fala ali também dentro da intelectualidade que não consegue traduzir esse sentir sobre Lemúria, eu falo que eu não consigo traduzir para vocês a profundidade que é essa geometria, o que é esse trabalho, né, com a geometria cristalina, que é uma ferramenta aí de um sentir lemuriano, um resgate, né, para todos nós. Então a gente encerra esse episódio com essa inspiração lemuriana e eu espero que vocês tenham gostado em tempos dessa nossa de partilha. retorno do feminino Exato. ao sagrado, ou do sagrado feminino e de toda essa jornada. Eu acho que o maior resgate feminino é a gente poder mergulhar mais em Lemúria. Exato. Obrigada, Gabi. Gratidão, amada. Gratidão, amiga.